Boa noite, sejam bem-vindos, espartanos e espartanas. Bom, esperar aí chegar o pessoal, mas como sempre, aqui no Spartancast, né, nós zelamos pelo horário, zelamos muito pela nossa pontualidade e, acima de tudo, a nossa palavra, né, nossa honra, né, a honra de espartano. Então, 8 horas, estamos aqui para a nossa live de toda quinta-feira, onde falamos sobre a mentalidade, treinamento mental, a mentalidade espartana. E hoje, o tema é bem interessante, talvez tenha chamado a sua atenção, que está aí me assistindo agora, que é desmistificando o sexto sentido e entendendo o verdadeiro poder da intuição. O meu objetivo com essa live de hoje é explicar para você, desvendar a ciência por trás da intuição e provar o porquê de não podermos ignorá-la para tomar as decisões que tomamos hoje na nossa vida. É claro, entender a ciência, entender como a nossa fisiologia funciona e gera essa intuição. E, acima de tudo, conscientizar vocês da importância de darem mais ouvido para essa voz da intuição que está aí dentro de você e que nessa nossa sociedade lógica e racional de hoje em dia, geralmente, não damos a mínima, não prestamos atenção nela. Só para informar vocês que estão acabando de chegar e têm acompanhado o Spartancast, muito interessante também vocês observarem que no nosso blog, né, você pode encontrar lá em www.spartancast.com.br. Eu já lancei anteriormente um artigo onde eu falo sobre um assunto muito interessante, onde os militares americanos desenvolvem pesquisas para entender e hackear a intuição, porque eles acreditam na aplicabilidade e já observaram realmente vantagens estratégicas da aplicação da intuição no campo de batalha. Isso foi um estudo que foi baseado depois de anos de relatos de soldados que evitaram minas terrestres, que conseguiram salvar um batalhão ou uma tropa inteira diante de algum ataque iminente ou uma armadilha ou uma emboscada, simplesmente ouvindo essa voz da intuição, ouvindo esse sexto sentido. É muito interessante porque hoje a Marinha Americana gasta milhões em pesquisas para entender a intuição e descobrir gatilhos e formas de facilitar o acesso e permitir que os seus soldados desenvolvam essa intuição, porque ela pode ser a diferença entre a vida e a morte no campo de batalha. E é claro, para nós atletas isso não é muito diferente. Dependendo do tipo de jogo, ouvir a voz da intuição pode nos livrar de perigos ou até mesmo nos dar muitas vantagens dentro da nossa competição. É importante também ver que, é claro, dá uma conferida lá na matéria, lá em www.spartancast.com.br. Hoje, inclusive, também lancei um infográfico sensacional falando sobre o treinamento mental dos Navy SEALs, que realmente extrapola somente essa busca pela fortitude mental, pela resiliência mental para superar as suas limitações físicas e vai um pouco mais fundo, buscando o flow, o estado da alta performance humana, a assinatura psíquica do mais alto desempenho humano e também busca na intuição uma forma de conexão com os outros, né? Eles chamam de sincronização, eles chamam de The Switch. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Campo personal, né? Campo personal. Ah, poxa, é a Cris, né? Seja bem-vinda. Bom, então, dá uma conferida lá no site www.spartancast.com.br. Vai lá no nosso blog, tem essa matéria sobre os militares americanos e a aplicabilidade, como hoje eles têm aberto os seus olhos, buscando de verdade a intuição para usá-la como arma, né, como vantagem no campo de batalha para salvar a vida de seus soldados. E também esse infográfico sensacional que eu preparei com muito carinho, deu muito trabalho, inclusive muita pesquisa, que está lá diretamente também no nosso site, eu lancei hoje. Então dá uma conferida, vou até imprimir ele aqui, né? É um infográfico com muitos dados interessantes sobre o treinamento mental dos Navy SEALs e inclusive
algumas cifras milionárias de quanto eles investem nisso. Então, se você ainda está ignorando a importância de treinar a sua mente e está focando apenas no seu corpo, vamos lá, abre os olhos, saia da caixa, saia da negação e comece a prestar atenção que é a sua mente que está te sabotando no teu jogo, está te sabotando no teu esporte, está te sabotando na tua competição. Então, para de viver na negação, pare de habitar na negação e abra a sua mente, expanda a sua consciência, desperte e veja as aplicabilidades de uma mente inabalável em um corpo indestrutível e um espírito inquebrável, que esse é o nosso ideal de busca no Spartan Cast. Seja boa noite, ou seja bem-vindo. Boa noite, Silvia, tudo bem? Moisés também vi entrando aí, sejam todos bem-vindos. Eric Monstro também acabou de entrar. Fala, Eric, boa noite. Bom, faladas das fontes e dos objetivos que eu quero com essa live de hoje, eu queria explicar para vocês porque eu me interessei nesse assunto sobre a intuição. Bom, eu sempre fui aquele cara turrão, insensível, que ridicularizava a minha mulher, falando que intuição é babaquice, é coisa da mente, sei lá, rindo, ridicularizando a intuição. Veja bem, vou até abrir meu coração aqui para vocês, tá? E é um assunto difícil de falar, tá? No meu relacionamento anterior, eu realmente não era um bom companheiro, né? E isso é algo que realmente exige muita coragem para falar. Mas as pessoas melhoram, as pessoas mudam. E não é à toa que hoje eu busco a evolução mental, a evolução espiritual, porque realmente eu não tenho mais vergonha do meu passado, porque esse passado fez quem eu sou hoje, né? Então eu não amarguro o passado, mas é importante relembrar para a gente ver quanto nós evoluímos. Então realmente, às vezes, eu dava minhas vaciladas, né? Aquela coisa de ficar flertando com outras mulheres apenas para massagear o ego e coisas do tipo. E a minha ex sempre vinha e falava com coisas tipo, tô com uma sensação estranha, sempre com umas desconfianças. E realmente eu tentava não dar nenhuma bola, nenhuma, sei lá, não tentava tropeçar, tentava encobrir de todas as maneiras, mas ela sempre me pegava. Me pegava não na traição, porque realmente eu nunca traí ela, mas sim, eu ficava flertando com mulheres e tal. Sim, eu era um cafajeste também, porque mesmo no flerte isso é traição e eu entendo, né? Hoje eu entendo que é uma traição da confiança. E daí, essa traição da confiança acionava a intuição da minha mulher, da minha ex, e realmente ela ficava com aquela pulga atrás da orelha. E sempre me pegava no ato. No ato não, né? No desvio, né? Na falha. E eu ficava naquela coisa de, babaquice, intuição, isso não existe. E eu ridicularizava. Mas no fim das contas, né? Eu tava vendo que realmente esse negócio de intuição não era uma brincadeira. Porque eu tentava realmente minar a confiança da minha ex na intuição que ela tinha para realmente tentar me safar desse meu eu cafajeste. E no final das contas a intuição é realmente uma ferramenta muito interessante. Só que eu só comecei a acreditar de verdade na intuição depois de muitas coisas que eu passei na minha vida, superei esse meu eu ignorante, egocêntrico do passado, comecei a despertar mentalmente para depois despertar espiritualmente e a partir daí começar a fazer esse trabalho com o Spartan Cash, que realmente tem trazido muito prazer. E conforme esse processo de evolução, eu comecei a entrar em contato com uma espécie de, como eu poderia dizer, de intuição dentro de mim, uma sabedoria inata que eu não sabia explicar de onde via. Era coisas assim que eu tinha, às vezes, sensação de que algum amigo estava precisando de mim, e aí eu ligava para ele, poxa, como é que você adivinhou? E coisas assim, sabe, do momento. E eu realmente comecei a me interessar sobre o assunto. Quando eu comecei a ler livros, tem um livro chamado Peak Performance, tem um outro livro muito interessante chamado The Rise of the Superhuman, e tem um outro muito bom que é The Fear Trigger, que é um outro livro sensacional de neurociência que falam das aplicabilidades da intuição, né? E como hoje os militares americanos buscam isso. Então eu comecei a dar atenção e comecei a buscar. E hoje eu sei, né? Hoje eu tenho certeza, olhando para trás, eu consigo conectar os pontos muito claramente,
que as decisões mais burras que eu tomei em toda a minha vida foi ouvindo a voz da razão, a voz lógica somente, e ignorando a minha intuição. Enquanto que as decisões mais inteligentes, na verdade as decisões mais sábias que eu tomei, foram aquelas que eu não ouvi somente a voz da razão, mas comecei a ouvir também a voz da intuição. E o que é a intuição, afinal de contas? Sabe aquela sensação de friozinho na barriga? Sabe aquele aperto no peito? Sabe quando você está numa situação e você pensa assim, eu não devia estar aqui. Sabe aquela pulga atrás na orelha quando você conhece alguém e tu, tipo, essa pessoa é estranha, não sei, mas essa pessoa é muito suspeita. Essa é a sua voz da intuição. A voz da intuição é saber de algo sem saber o porquê. Você sabe de algo, você sente algo, você tipo pensa, poxa, eu não deveria estar aqui. Eu não deveria estar nesse voo. Você sabe de algo, mas você não sabe de onde vem, você não sabe o porquê. A verdade é que na nossa sociedade atual, nós vivemos num mundo totalmente materialista, totalmente dosado pela lógica e pela razão, pensamento cartesiano, né, que é a filosofia moderna, o ato e o pensamento racional, nos fez nos desconectar dessa sabedoria que o nosso corpo tem. Nessa nossa sociedade lógica, nós deixamos de levar a sério a intuição, porque a intuição é algo que nós não conseguimos explicar, é algo que muitas das vezes pode parecer até mesmo coisa da nossa cabeça ou impressões. E não existe uma fórmula lógica e racional para a intuição. Ela é um tipo de consciência quase que não sei explicar, né? Ela é complexa, é um cálculo complexo que o homem ainda não conseguiu entender. Então, dentro desse sentido, a nossa sociedade atual não leva a sério a intuição porque eles não sabem explicar. Não sabem explicar a intuição. E nem sabem ouvir a nossa voz interna, porque nós somos seres que nós buscamos tudo no externo, tudo fora da gente, tudo no material, e desaprendemos a ouvir a voz mais sábia, que é a nossa voz interna, a nossa voz que está aqui dentro de nós, né? E quando nós ouvimos a nossa voz da razão, nós estamos ouvindo a nossa mente, nós estamos prestando atenção naqueles processamentos de dados que ocorrem entre as nossas orelhas. Ao ouvir a voz da lógica e da razão, nós estamos ouvindo a nossa mente. Mas ao ouvir a voz da intuição, nós estamos ouvindo o nosso corpo. Quando nós ouvimos a intuição, na verdade, nós estamos ouvindo o nosso corpo. E nós não somos inteligentes e temos um corpo. Sim, nós não somos inteligentes e temos um corpo. Nós somos inteligentes e sábios porque temos um corpo. O corpo é mais sábio do que a nossa mente. E a voz da intuição é a voz da sabedoria, é a voz do corpo. Uma voz que você só desenvolve quando você começa a aprender a ouvir o seu eu interior, ouvir a si mesmo, prestar atenção no seu corpo e ouvir o seu corpo. É claro que nós devemos tomar, sim, decisões lógicas e racionais na nossa vida, isso é muito importante. Mas também nós devemos prestar atenção nessa voz que o nosso corpo está falando o tempo todo. E para começar a prestar atenção à voz que emana do nosso corpo, nós primeiro precisamos entender de onde ela vem. E também precisamos criar uma conexão mais íntima com o nosso corpo, da nossa mente para o corpo. Precisamos aprender e praticar a intuição. Então, gosto muito de etimologia, né? Eu adoro etimologia, adoro trazer conceitos
da origem das palavras, porque elas dizem muito sobre os nossos comportamentos. A neurolinguística é justamente uma comunicação que nós fazemos com nós mesmos internamente e uma comunicação que se materializa no mundo. Se eu falo que eu sou um imbecil, que eu sou um inútil, eu vou me comportar, isso vai se materializar no mundo, que eu sou um imbecil e um inútil. Se eu foco no negativo, basicamente tudo de negativo que acontecer vai parecer que eu sou a vítima do mundo e de todos. Né? Então, por isso que eu gosto de trazer a etimologia, porque o diálogo interno que nós temos com nós mesmos e nós externamos para o mundo materializa os nossos resultados através dos nossos comportamentos e ações. E a etimologia diz muito também sobre o comportamento, né? Através da antropologia, como o homem se comporta hoje, como o homem lida com os seus relacionamentos com o ambiente, com o mundo, justamente muitas das vezes por causa do significado de uma palavra. Então, só respondendo uma pergunta que a Silva Pasquato fez aqui no Facebook, tá? Que eu faço simultâneo, Facebook e Instagram. Gratidão a todos que estão me acompanhando aí. Quem tiver mais perguntas pode fazer, fica à vontade. Ela perguntou o seguinte: então seria a intuição um sentido apurado que a consciência ignora? Importante a gente entender o que é consciência, tá? Para responder essa pergunta. Consciência é tudo que nós estamos processando aqui no momento presente. Tudo que nós estamos vendo, ouvindo e sentindo. É a nossa consciência que capta, é a nossa consciência que interpreta. A consciência plena é a consciência isenta de julgamentos. É o que nós chamamos de atenção plena. Ela só recebe as informações sem se apegar, sem correr atrás delas e sem julgá-las. Então, a consciência plena, ela nos conecta com a intuição. Quem ignora a intuição, na verdade, é a falta de consciência, é a nossa inconsciência, de estar perdido demais nos nossos pensamentos, na razão, na lógica ali, perseguindo obsessivamente os pensamentos e ignorando a consciência do momento presente. Então, na verdade, sim, a intuição é um sentido apurado, né? Alguns chamam até de sexto sentido, mas não é a consciência que ignora, é a nossa falta de consciência que não nos gera, né, uma atenção para aquilo ali que está dentro de nós. Santos falou uma coisa no Instagram: não costumo ouvir muito vozes interiores porque acho que elas são muito enganosas. Cara, muito complexo isso. Muito complexo. Eu sei hoje que a nossa sociedade, ela nos condiciona e nos treina a seguir a nossa vida, tomar as nossas decisões baseadas no que os outros acham, no que os outros pensam que deveríamos ser. E a partir daí nós começamos a seguir o curso da nossa vida. E nós fomos treinados a ignorar a nossa voz interior, o nosso eu autêntico, porque a sociedade realmente nos divorciou do nosso eu interior, da nossa intuição, da nossa sabedoria inata, que é essa voz que está dentro de nós. Ela é contra-intuitiva. O que isso quer dizer? Né? Muitas das vezes, você seguir a voz da intuição é você questionar o mundo, ignorar a forma como o mundo opera. Então, Steve Jobs, as pessoas mais inovadoras do mundo foram aquelas pessoas que ouviram a voz da intuição e foram contra o que o mundo acreditava. É aquela ideia do empreendedor que acredita numa ideia e todo mundo fala: ih, isso aí não vai dar certo não.
vários tubarões ignoram, ninguém investe, o cara continua insistindo porque ele tem visão e está seguindo a voz interior dele, está seguindo a voz da intuição. Ele não está buscando reconhecimento e aceitação de ninguém, ele está buscando a coerência com o que ele acredita que está dentro dele, a sabedoria inata dele. E daí, bum, dá certo numa hora, mais para frente, anos depois, muitos obstáculos. Porque a diferença dos que tiveram sucesso e mudaram o mundo não foi só ouvir a voz da intuição, mas ter a resiliência, persistir acima de tudo. Então, complementando o que você perguntou, né? Como atingir essa voz que eu posso dar ouvidos, né? Bom, hoje eu sei e com muita prática, muito tempo, eu aprendi a ouvir essa voz realmente parando de julgar. Você tem que realmente desenvolver a atenção plena, que é estar ancorado no momento presente sem se apegar aos pensamentos e sentimentos que eclodem na nossa cabeça. Vai soar meio filosófico, mas toda vez que nós julgamos algum pensamento, tipo, caramba, eu deveria investir nisso. Aí vem um pensamento lógico. Mas como você vai investir em venda de gelo para esquimó? Porque o esquimó já tem gelo pra caramba. Então como é que você vai investir em venda de gelo para esquimó? Mas aí tem alguma coisa falando assim, vai lá, vende o gelo para o esquimó. Investe nisso, porque isso vai dar certo. Aí vem o aquecimento global. Derrete o gelo no Polo Norte. Brincando. Mas aí a tua ideia dá certo. Então assim, a nossa voz da lógica, ela vai sempre questionar a nossa voz interna. Porque é contraintuitivo, porque é fora da curva, é pensar fora da caixa, é questionar crenças, é questionar as nossas crenças internas, é questionar como o mundo funciona, como o mundo opera. Então, a intuição, ela nos faz, muitas das vezes, atingir consciência de coisas ou pensar ou ter ideias ou atingir uma criatividade que vai contra tudo que o mundo acredita. Por exemplo, teve uma live que eu fiz há 2 semanas atrás onde eu falei da espiritualidade, a verdadeira ciência por trás da alta performance. Hoje eu tenho uma consciência muito grande porque é um caminho que eu busquei e realmente consegui despertar espiritualmente, que sim, é possível você atingir a espiritualidade sem religião, através de práticas, de virtude, sendo uma pessoa melhor, se desenvolvendo pessoalmente, entendendo o real conceito de espiritualidade. Porque tem muitas pessoas que são crentes, têm religião, mas não são espirituosas, porque elas são intolerantes, elas destilam o ódio, destilam a discórdia, a inveja com os outros. Então será que essa pessoa, que apesar de acreditar em Deus, em Buda, sei lá, qual que for a religião da pessoa, né? Cada um tem a sua religião, eu tenho a minha religião, não cabe aqui falar qual é a minha, não importa, né? Mas essa pessoa que acredita em um ser benevolente, mas atua contra as virtudes da compaixão, da gratidão, de fazer bem ao próximo, da solidariedade, será que essa pessoa tem espiritualidade? Né? Então, eu acredito nesse conceito de espiritualidade sem religião, que vai contra tudo que hoje, né, as pessoas no Brasil acreditam. No Brasil e no mundo. Se eu falo isso para alguém que é fervoroso, crente numa religião, o cara vai me crucificar. Dependendo da religião, o cara vai me jogar na fogueira. Vai me chamar de ateu. Eu não sou ateu. Vai me chamar de, sei lá, pagão, vai me chamar de tudo que é possível. Vai me condenar. Vai falar que eu sou um herege, etc. Então, é isso. Intuição é você ouvir o que você acredita, que a sua voz interior está falando e que, pela voz da lógica e da razão, que, na verdade, essa voz da lógica e da razão foi implantada por outras pessoas em você, pela educação, através da educação que você recebeu ao longo da sua vida, as experiências que você viveu, as coisas que você viu, as coisas que você absorveu. Essa voz da lógica e da razão foi implantada por outros. A voz interna é a nossa voz verdadeira. Nós somos os nossos próprios professores. Se você
buscar algum guru, você vai estar deixando de ser líder de você mesmo. Nós temos que buscar sermos líder de nós mesmos, sermos líderes do nosso próprio eu e não entregar o nosso caminho para outros. E ouvir a intuição é seguir esse nosso líder interno. Espero que eu tenha sido claro. Se eu não fui, por favor, comente. Eu quero esclarecer porque é um assunto muito importante de ser entendido. Essa voz interior que é a nossa voz da intuição. Então, voltando ao que eu estava falando antes de responder as perguntas, falando da etimologia, que é justamente a origem das palavras e que dita muito do nosso comportamento, da forma como a nossa sociedade atua hoje, se comporta e age, se você prestar atenção na antropologia, a origem da palavra intuição vem de intuito, do latim, e quer dizer olhar, analisar, considerar. Ela também vem de uma palavra do grego que soa mais ou menos como intert, que quer dizer proteger-se, resguardar-se. Então, é interessante entender qual é a origem, né, o que é que gerou essa palavra intuição e entender que a intuição nada mais é que um sistema de detecção para nos proteger dos perigos. A intuição ela pode ser usada para tomarmos diversas decisões. Se uma pessoa nos parece negativa, neutra ou positiva, se acreditar num projeto te gera uma sensação ruim, boa ou neutra. Então, é muito importante nós entendermos que a intuição é um sistema de defesa nosso. E aí eu vou entrar na ciência, sem baboseiras, porque aqui no Spartancast nós buscamos, né, resgatar a sabedoria ancestral, resgatar as tecnologias espirituais, resgatar a espiritualidade como um todo e conectá-la com a ciência, explicando o que os estudos recentes, através da neurociência, da psicologia, enfim, estão nos provando que aquilo que antes era visto como esotérico, como religioso, como místico, na verdade, vem de um conhecimento empírico que nós desaprendemos, vem de um conhecimento ancestral que nós, em apenas 300, 400 anos de um pensamento totalmente cartesiano e lógico, ignoramos mais de milhares de anos de sabedoria ancestral. Uma sabedoria que era uma sabedoria de verdade, não uma inteligência lógica. E quando nós unimos hoje a tecnologia que nos permite entender o nosso corpo e resgatamos isso, nós começamos a criar uma nova era, um novo modo de pensar, onde nós despertamos e entendemos através da tecnologia que nós conquistamos através desse pensamento cartesiano e racional e lógico, o que antes era uma sabedoria e trazer mais valor para o mundo, mais despertar. Então a ciência por trás da intuição, ela é muito simples. Tá? Ela tem a ver com a nossa fisiologia e a nossa evolução, nossa cadeia evolutiva como seres humanos. Né? Todas as experiências que nós vivemos ao longo da nossa vida ficam armazenadas no nosso cérebro. Todas. Tudo que nós vivemos, tudo que nós experimentamos, tudo o que nós sofremos, os traumas, os momentos bons. Quando você sente um cheiro, por exemplo, de algo agradável, isso geralmente te traz memórias da infância. Quando você sente o cheiro de algo ruim, isso te traz escárnio, nojo, às vezes até angústia. Então, nós seres humanos geralmente ligamos experiências boas ou ruins a cheiros e sabores. Presta atenção só. Quando você está num campo florido, sente aquele aroma das flores, o ar límpido, a sensação de bem-estar que isso traz e geralmente memórias da sua infância. Às vezes o cheiro de um perfume específico te lembra de uma pessoa. Às vezes o sabor de um alimento te lembra de imagens
quase que apagadas da sua infância. E aí nós entramos no instinto de sobrevivência, que é um modo de luta ou fuga. Esse instinto de sobrevivência, esse modo de luta ou fuga, ele é acionado pelas amígdalas. Nossas amígdalas, elas detectam e reagem ao perigo, ao risco. Ela sente, ela percebe o perigo sem mesmo nós termos visto aquilo. E essa detecção principal das amígdalas é através do olfato. E o olfato está ligado diretamente ao sabor, ao paladar. Quem não tem um olfato muito bom geralmente não sente um paladar. Quando você está resfriado, que suas vias respiratórias estão todas bloqueadas, geralmente a comida não tem o mesmo sabor, justamente porque o olfato está diretamente ligado ao nosso paladar. No passado, nós vivíamos num mundo primitivo, num mundo selvagem, e nós não tínhamos garras, nós não tínhamos presas, e nós vivíamos num mundo cheio de predadores, com presas, garras, toneladas de músculos. Mas nós fomos equipados com uma massa cinzenta, com um cérebro. Essa era a nossa principal arma, até mesmo para os nossos antepassados, que eram bem mais primitivos que nós. Então, o nosso olfato no passado ele era muito mais desenvolvido, porque o cachorro ele sente o medo no ar, ele percebe o perigo apenas pelo cheiro, porque ele é um ser que ainda tem um olfato muito desenvolvido, assim como nós tínhamos esse olfato muito desenvolvido. E um predador, quando ele se aproxima na selva, isso hoje no reino animal, e no passado, quando nós fazíamos parte desse reino animal, ele se espreitava e não fazia nenhum som. Se vocês verem os filmes da National Geographic, né, do Animal Planet, vocês vão ver o leão, o tigre se esgueirando ali, fazendo nenhum ruído e se movimentando com leveza, graça, para então dar um bote repentino sobre um antílope. Então, para nós sentirmos o perigo, nós sentirmos o risco antes mesmo do predador nos atacar, nós éramos dotados de um olfato muito avançado e muito apurado que reagia diretamente nas nossas amígdalas e despertava o nosso modo de luta ou fuga, que é quando nós tínhamos um boost de adrenalina e nós nos equipávamos completamente, né, para fugir ou lutar contra aquele perigo. Os níveis de cortisol se elevavam, o nosso sangue ia todo para as extremidades para irrigar os nossos músculos e nos dar mais potência muscular, parava de gastar energia com partes desnecessárias para lutar ou fugir a um perigo imediato, como o sistema imunológico, como o sistema digestivo, o sistema metabólico. E esse nível elevado de cortisol acionava a adrenalina, a norepinefrina, para a gente, né, dar aquele sprint ou lutar intensamente contra aquele perigo. Então, percebe que as amígdalas, que é esse sistema de detecção, ele sente o perigo muito antes de nós vermos ele. Às vezes no cheiro, porque no olfato nós conseguimos sentir o cheiro do nosso predador. Por isso que tem aquela coisa de a minha química não bateu com a dele ou a minha química bateu com a dela, que é justamente os nossos hormônios sendo detectados pelo olfato do outro ou os hormônios dos outros sendo detectados pelo nosso olfato, que nos gera sensações que nós não conseguimos interpretar com a nossa mente racional e lógica, mas nós sentimos a atração. Né? Então, o nosso instinto de sobrevivência, acionado através das amígdalas, é o que nos gera essa intuição. Né? E o hipocampo, ele armazena todas as nossas memórias subconscientes. Então, quando nós vivemos uma experiência de um trauma, de uma sensação boa ou uma sensação ruim, aquilo fica armazenado no nosso hipocampo, fica armazenado na nossa memória inconsciente, no nosso subconsciente. Então, quando nós sentimos um cheiro, sentimos um aroma, nós
acionamos, né, aquela memória vem à nossa mente consciente e nós começamos a gerar aquela visualização, aquela imagem dentro da nossa mente. Então, quando nós estamos diante de uma situação de perigo, que as nossas amígdalas detectaram, talvez por uma experiência ruim que nós tivemos no passado, por exemplo, um acidente, um trauma, uma situação de violência, nós sentimos aquilo no nosso segundo cérebro, que é o nosso estômago. O nosso estômago já foi comprovado cientificamente que ele tem células nervosas. Tem mais células nervosas do que o cérebro de um cão. Tem mais neurônios que um cérebro de um cão. A mesma coisa o nosso coração. Nas suas paredes ele também tem células nervosas. Ele também tem neurônios. E ele é considerado pelos cientistas hoje como o terceiro cérebro. O estômago ele é nomeado inclusive hoje como sistema nervoso entérico ou sistema nervoso intrínseco. Né? Esse segundo cérebro que faz a gente sentir aquele friozinho na barriga diante de um perigo, diante de alguma situação. Aquele friozinho na barriga que a maioria das pessoas ignoram, que a maioria das pessoas, infelizmente, desaprenderam a ouvir. Só que é importante nós diferenciarmos o medo real do medo imaginário. Primeiro, entender essa ciência, esses gatilhos por trás da intuição, que é justamente esse mecanismo de defesa primitivo que tem a ver com a nossa fisiologia, que foi, né, através da nossa evolução sendo desenvolvido. E hoje, no tipo de sociedade que vivemos, totalmente materialista, totalmente externa, né, buscando sempre os estímulos externos, nós desaprendemos e não ouvimos ou simplesmente ignoramos porque realmente a sociedade só, premia, né, os mais lógicos, os mais racionais, assim como nós vivemos hoje, né? Só que a sabedoria de verdade é a sabedoria de ouvir o nosso corpo, ouvir a nossa intuição, né? Até nas decisões que a gente toma, decisões que nos levam a descobrir ou ter ideias criativas, a arriscar em algo que o mundo fala que nós não deveríamos arriscar, a gente vai lá, arrisca e dá certo, né? É o que as pessoas de sucesso atribuem como uma inteligência, uma sabedoria, né? Uma forma de inteligência que as pessoas que inovaram e mudaram o nosso mundo ouviram. E numa questão de um sistema, de um mecanismo de defesa, nós precisamos entender e diferenciar o medo real do medo imaginário. O medo real, ele é aquele medo que tem a ver com as informações que nós coletamos ali no momento presente, né, sem julgamentos da realidade momentânea, do ambiente ao qual estamos inseridos. Já o medo imaginário é aquele medo de alguma informação que nós fomos expostos no passado ou entramos em contato e com isso nós julgamos e daí aquilo ali nos geram sensações. Então, para citar um exemplo melhor, você entra num avião e pensa, dá aquele friozinho na barriga e você pensa, eu não deveria estar aqui. Começa a dar aquele medo. A pergunta que você deveria fazer a si mesmo naquele momento é: esse medo é real ou imaginário? Esse medo, ele é proveniente de alguma informação que eu coletei aqui agora, no momento presente, nesse ambiente, nessa realidade momentânea que eu estou vivendo? Ou é de algum trauma, alguma notícia que eu entrei em contato no passado? A citar um exemplo, talvez esse medo seja imaginário porque você, vendo nas notícias, foi defrontado com algum acidente aéreo. E aí aquilo ficou na sua cabeça, ficou na sua memória inconsciente. Mas esse medo pode ser real se talvez no saguão do aeroporto você viu o piloto andando meio cambaleando, meio estranho, parecendo que não estava em si, parecendo meio preocupado, até sob o efeito de alguma substância. Você vê aquele piloto, né, só vê aquilo e ignora, e de repente, ao entrar no avião, você vê que é aquele mesmo piloto.
que você tinha visto no saguão. E aquilo te gera um medo, mas você não consegue conectar uma coisa a outra, porque são coisas que nós percebemos e coletamos no ambiente o tempo todo. Nós somos um ser que nós captamos todas as informações à nossa volta o tempo todo, através da audição, da visão, do olfato, mas nem tudo a gente consegue processar. Mas está aqui, está no nosso hipocampo, está armazenado no nosso subconsciente. E aí, por isso que a intuição é saber de algo sem saber o porquê. Porque nesse caso, o medo real que você está sentindo no avião foi porque você viu o piloto lá cambaleando no saguão e de repente esse mesmo piloto está entrando na cabine do avião que vai decolar com você agora. Então esse é o medo real que você tem que escutar. Agora, se naquele ambiente que você está inserido agora não há nenhum risco, nada te gera essa sensação, somente foi uma memória, né? Uma memória que da tua mente ali que veio na tona porque você no passado entrou em contato com notícias sobre acidentes aéreos e aquilo te impressionou. Então esse é o medo imaginário que nós devemos ignorar, né? Então existem algumas mensagens da intuição, né? As mensagens da intuição são basicamente curiosidade, que é aquilo que nos gera curiosidade, nos gera admiração. E essa voz, essa mensagem da intuição, ela é aquela mensagem que gera criatividade e inovação, que é a voz que fez com que Steve Jobs pegasse um telefone celular móvel, como já haviam muitos na época, melhorar e criar o iPhone, que revolucionou a indústria dos telefones celulares, e todos hoje smartphones buscam esse mesmo modelo, esse mesmo padrão. Se você vê até mesmo no celular da Samsung, o layout, o design é muito parecido. Os celulares com cada vez menos teclas. Isso foi uma intuição, uma visão que o Steve Jobs teve e seguiu. E ele inovou. E ao inovar, o mundo se transformou e seguiu aquele modelo. Então é muito interessante observar, né, que essa é uma das mensagens da intuição, que é a curiosidade. Uma outra mensagem da intuição é a hesitação. É quando nós hesitamos diante de uma situação. Pular daquele bungee jump, descer naquela montanha russa, entrar naquele trem fantasma. Você hesita justamente por causa da sua intuição. E temos também a suspeita, que na raiz etimológica, suspeitar é apenas avaliar e considerar, assim como a intuição. Não tem a ver com suspeita, tipo, nossa, você é um suspeito, eu não confio em você. Não, você só está mais atento e observando mais aquela pessoa. Isso é a suspeita. E essa é uma das mensagens que a intuição nos envia, a suspeita. Você vê uma pessoa e aquela pessoa gera uma suspeita em você. Você está andando tarde da noite na rua e vê uma pessoa com um perfil muito similar aos bandidos e vagabundos de hoje. E aí aquela suspeita te faz atravessar por outro lado da rua. Uma mulher saindo tarde do trabalho, sozinha, o prédio todo vazio. Ao chamar o elevador, quando a porta abre, tem um cara dentro do elevador e ela sente um medo. E isso é a voz da intuição. Medo é outra mensagem da intuição que nós não devemos, é a única talvez que nós não devemos ignorar. Porque muitas das vezes nós ignoramos a voz do medo usando o nosso pensamento lógico para julgar a nossa intuição, que é aquilo que eu já citei anteriormente. Você acredita em algo, algo está te dizendo, vai lá, acredita nessa ideia, investe nisso, e tua mente lógica está falando, isso aí nunca deu certo, outras pessoas fizeram igual, não faz isso não, faz isso não. A mesma coisa no exemplo da mulher. A mulher vê um cara no elevador, ela sente o medo, mas para não soar metida ou não soar preconceituosa, talvez porque o cara seja negro, sei lá, ou seja estranho, enfim, não importa, ela opta a entrar naquela caixa de mental à prova de som tarde da noite com um cara estranho.
muitas das vezes nós nos convencemos contra a nossa intuição, para não soarmos inadequados, para não soarmos estranhos. Então, dessas 4 mensagens da intuição, que eu já disse, curiosidade, hesitação, suspeita e medo, medo é a única voz, a única mensagem da intuição que jamais podemos ignorar, ok? E aí, dentro desse contexto de que nós muitas das vezes nos convencemos contra a nossa intuição, vem a negação. A negação é o oposto da intuição. A negação é escolher não saber de nada, porém ter todos os detalhes e informações da realidade à sua frente. Enquanto que a intuição é saber de algo sem saber o porquê, a negação é escolher não saber de algo, apesar de você ter todas as informações. Por exemplo, uma mulher que é casada com um cara, e aí ela sofre violência do lar, percebe que o cara largou o emprego, está usando mais álcool ou talvez drogas e comprou uma arma. Com certeza a intuição dela está gritando ali, putz, separa desse cara, vai embora. Mas a negação é justamente ter todas aquelas informações e preferir ignorar e ir contra a voz da intuição e continuar com aquele cara. Então, espero que vocês tenham entendido o conceito da intuição como um todo, entendido a ciência por trás dela e que ela é um mecanismo de defesa, um mecanismo de proteção e que ela pode ser usada para que nós possamos tomar decisões mais sábias. A intuição é a voz do corpo, não da mente lógica e racional. É aquela sensação de friozinho na barriga, aperto no peito, diante de uma situação. É quando o nosso cérebro inconsciente, através das amígdalas, capta informações que o nosso cérebro lógico, racional não processou. E devido às nossas experiências e situações que nós vivemos no passado, nós muitas das vezes optamos por... O nosso cérebro aciona mecanismos de defesa que nós não sabemos. Então vem aquele friozinho na barriga, vem aquela sensação estranha, aquela estranheza em relação ao ambiente, à decisão, à situação, às pessoas, enfim. E essa voz da intuição, ela pode ser usada em todas as decisões. A decisão de um negócio, se você vai investir numa ideia ou não. A decisão de escolher as pessoas para a sua equipe, para a sua empresa. A decisão de optar entre sair do trabalho atual para um novo trabalho. A decisão de mudar de chefe, né? Porque na verdade ao sair de um trabalho para ir para um outro, você vai mudar de chefe. E geralmente a nossa intuição nos alerta ainda mais com relação não só ao ambiente, mas a outras pessoas. É a química, né? Nossos hormônios, né? O nosso olfato detecta ali energias e... Também é importante ouvir a voz da nossa intuição para escolher as pessoas que decidimos colocar na nossa vida. Né? O namorado, a namorada, o marido, a mulher. Né? Nós devemos ponderar 2, 3 vezes ao escolher as pessoas que nós queremos colocar na nossa vida. Oi pessoal, estão ainda aí? Caiu a conexão aqui, infelizmente. Tentando voltar aqui. Tem alguém aí? Dá um joinha, dá um like, só para eu saber. Opa, já deram um like aí. Até onde vocês me ouviram, só para eu pegar o fio da meada para a gente finalizar, que já estava no finalzinho da live. Tentando conectar agora no Instagram aqui também. Só me fala aí onde eu parei, até onde vocês ouviram, para eu retornar. Vocês não se perderem.
Bom, já que ninguém... Vou continuar aqui onde eu acredito que vocês tenham parado. Então, como eu estava falando, a decisão, né, que nós devemos tomar na nossa vida, as decisões mais sábias são baseadas justamente nessa intuição. E para desenvolver essa intuição, a ferramenta mais poderosa, a melhor ferramenta de todas, é a meditação, que nos permite gerar mais consciência plena, mais atenção plena das coisas que estão acontecendo aqui e agora, no momento presente, né? Em tudo e que está à nossa volta. E daí, a partir daí, nós começarmos a prestar atenção nos detalhes e começar a ouvir mais a nós mesmos. É um caminho de desenvolvimento contínuo que não é atingido do dia para a noite, mas ao nos engajarmos na prática da meditação, desenvolvendo essa atenção plena, expandindo a nossa consciência, começamos a gerar mais consciência, começamos a gerar mais entendimento de tudo o que está acontecendo no nosso interior. E a partir daí começamos a tomar as melhores decisões através dessa voz da sabedoria, ok? Então faça também as suas decisões não ouvindo apenas a voz da lógica e da razão, mas a voz também do seu coração, a voz do seu estômago, aquele friozinho. Ouça o seu corpo também, né? Gerar consciência disso já é um primeiro caminho para começar a prestar atenção na intuição. E para a mulherada que está aí, acompanha na nossa live, você já tem essa voz na flor da pele. Acredite nela, não deixe ninguém falar que essa voz é besteira, assim como eu falava para minha ex no passado. Acredite na voz da sua intuição, porque ela é poderosa, ela te diz coisas, ela te alerta. E se você não prestar atenção nessa voz, você estará indo contra você mesma, contra o seu eu interno. As mulheres são muito mais sensíveis que o homem, têm uma conexão muito maior com seus próprios corpos. E essa intuição é um talento inato, que já nasce com toda mulher. No entanto, nossa sociedade racional, muitas das vezes até os próprios companheiros, né? Como eu me coloco, né, nessa posição no passado, eu fazia isso, desencorajamos, falamos que não existe, que é besteira, que é frescura, que é coisa da cabeça, mas isso é bullshit. A intuição é a sabedoria inata que habita dentro de nós. Ela é a voz do nosso corpo e ela é aprovada cientificamente. Do contrário, o escritório da Marinha, o escritório de pesquisa da Marinha, os Navy SEALs não estariam pesquisando, estudando sobre esse sexto sentido, sobre essa intuição, se não fosse verdadeiro, se não fosse real, se não fosse científico. Abra os seus olhos, expanda a sua consciência para a importância do treinamento mental, com o mesmo afinco que você treina o seu corpo, porque para onde a cabeça vira, o corpo vai atrás. Ouça a sua mente, ouça o seu corpo, siga a voz da lógica, da razão, sim. Colete dados, informações, pondere, contemple, questione mais, preste atenção nessa voz interior que pode estar adormecida aí dentro de você, porque você sempre foi adestrado, sim, a acreditar que ela não existe, que é bullshit, que é besteira. Então, fica aí essa live, espero que vocês tenham gostado. Desculpa, estou sem água aqui, deu um pigarro. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem um comentário aí que eu respondo depois da live, que vai ficar armazenado no Facebook. Compartilhe esse vídeo, compartilhe os outros materiais do Spartancast. Vai lá no nosso site, assina a nossa newsletter, caso você ainda não tenha assinado. Também estamos lançando um webinário em breve, então se você assinar o newsletter, você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E também não deixe de entrar para a nossa rede social espartana, ok? Espero que tenha sido de valor, tenha trazido algum ar e uma luz para a sua compreensão sobre mais uma sabedoria ancestral que foi soterrada pelo nosso pensamento lógico cartesiano nesse mundo individualista, egoísta, egocêntrico, materialista que nós vivemos hoje. E por isso que nós vivemos essa crise de identidade, por isso que o mundo está essa merda que é hoje. Então, espalhem essa luz para o mundo, compartilhem o nosso material, compartilhem as nossas informações,
vamos espalhar essa mensagem para o mundo e vamos atualizar essa porra de mundo. Gratidão é a palavra pela sua atenção. De verdade, muito obrigado.